Olá a todos, esse é o nosso primeiro vídeo sobre a matéria de História, onde estaremos falando então sobre a periodização da história, que nada mais é do que a divisão da mesma para fins didáticos em épocas, períodos ou idades. Vamos começar falando um pouco então acerca da pré-história. Bem, o período da pré-história corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita, ou seja, o evento que marca o começo dos tempos históricos registrados. Ele vai então desde o surgimento do homem até a invenção da escrita há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Bem, com relação então à periodização, vai-se necessário apenas que você saiba quando se iniciou e quando terminou cada período, além de algumas características gerais dos mesmos, uma vez então que posteriormente nós estudaremos os principais fatos históricos de cada um então destes períodos. Com relação à pré-história, nós devemos observar então que, como não havia escrita, não existem documentos sobre aquele período. Logo, os estudos sobre o mesmo baseiam-se em trabalhos arqueológicos, paleontológicos, antropológicos, genéticos, dentre outros, onde ocorre então análise de restos humanos, sinais de sua presença e utensílios preservados para tentar então traçar, pelo menos parcialmente então, a sua cultura e costumes. Em 1823 foi descoberto então o primeiro fóssil de um ser humano moderno e em 1859 Charles Darwin publicou então A Origem das Espécies. A partir daí se intensificaram as expedições arqueológicas e se iniciou então um grande debate entre ciência e religião. Vejamos um pouco acerca das consequências da obra de Darwin e uma hipótese então para o surgimento dos primeiros hominídeos.
A partir das afirmações de Darwin e através dos estudos científicos, foi possível desvendar os processos de evolução do homem, conhecer seus costumes e foram criadas as subdivisões para a pré-história. Como vimos, foi possível chegar à conclusão de que inicialmente o modo de vida do homem, a grosso modo, caracterizava-se pelo nomadismo e atividade de caça e de coleta. Com o processo de evolução surgiu a agricultura e a pecuária, os quais levaram então os homens pré-históricos ao sedentarismo e à criação das primeiras cidades. A pré-história, por sua vez, recebeu diversas subdivisões em períodos. Aqui nós estaremos considerando então os períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vamos começar falando então um pouco sobre o período Paleolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Este período histórico subdivide-se então
em Paleolítico inferior, até aproximadamente 300 mil anos, e Paleolítico superior, até 10 mil anos antes de Cristo. Há certa discordância entre estudiosos quanto a essa divisão, sendo que alguns intercalam então um Paleolítico médio entre o inferior e o superior. Nesta época, então, o ser humano habitava cavernas, muitas vezes tendo que disputar este tipo de habitação com animais selvagens. Quando acabavam os alimentos de determinada região então que eles habitavam, as famílias tinham que migrar para outra região. Desta forma, o ser humano tinha uma vida nômade, ou seja, sem habitação fixa. Ele vivia então da caça de animais de pequeno, médio e grande porte, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Usavam instrumentos e ferramentas feitos então a partir de pedaços de osso e de pedras. Os bens de produção eles eram então de utilidade coletiva, ou seja, era utilizado então por todos os membros do seu clã. Bem, o domínio do fogo foi então o maior avanço deste período, pois com o fogo o ser humano pôde então espantar os animais, cozinhar a carne e outros alimentos, iluminar então a sua habitação, além de conseguir calor nos momentos então de frio intenso. Bem, no período neolítico, ou Idade da Pedra Polida, que é tradicionalmente considerada então a última parte da Idade da Pedra, onde tivemos dois grandes avanços, o desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais. Com o cultivo da terra, então, criando animais, o homem conseguiu diminuir a sua dependência em relação à natureza, abandonando então a vida de nômades e começaram a viver de um modo mais sedentário. Neste período ocorreu também a divisão do trabalho por sexo dentro das comunidades. Enquanto o homem ficou responsável pela proteção e sustento das famílias, a mulher ficou encarregada então de criar os filhos e cuidar da habitação. O terceiro e último período, então, que nós estaremos falando, é justamente a Idade dos Metais, que é o período que seguiu então a Idade da Pedra. Ele foi marcado pelo início da fabricação de ferramentas e armas de metal, e o ser humano começava a dominar, ainda que de maneira rudimentar, a técnica da fundição. Como observamos então, o período da pré-história surge com os preceitos da teoria evolucionista de Darwin, onde o homem, a partir de um processo lento, gradual e constante, motivado pelas necessidades de adaptação e readaptação, vai modificando suas características individuais e coletivas. É extremamente importante que você compreenda que esta evolução se deu de formas distintas em diferentes regiões. Assim, determinado grupo já poderia estar vivenciando a Revolução Neolítica, ou seja, fazendo uso da agricultura e passando de nômades a sedentários, enquanto que outros grupos ainda poderiam depender da caça e da coleta, vivendo então como nômades. Por este motivo, então, eu utilizei a periodização clássica, deixando de abordar, neste caso, o período mesolítico, que iria de 10.000 a.C. a 5.000 a.C., que é um termo empregado então por alguns para denominar o período da pré-história que serve de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. O período mesolítico só existiu em algumas regiões do mundo onde não houve transição direta entre os períodos Paleolítico e Neolítico, pois a evolução histórica se deu de forma diferente em determinadas regiões. As regiões que sofreram maiores efeitos das glaciações, por exemplo, tiveram mesolíticos mais evidentes. Bem, com relação então à pré-história, era isso que nós tínhamos para ver. No próximo vídeo nós estaremos falando então sobre a Idade Antiga.